Isaías 64, versículo 4. Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí. Data Show deu uma esquentada, hoje vai ficar sem. Pega o seu smartphone, sua Bíblia e abra aí Isaías 64, versículo 4. Bota lá, Gui. Bota lá. Aleluia. Amém? Todos abriram aí, Isaías 64. Seu irmão do lado não tem, encosta nele aí para ele ler junto com você. A gente está sem o Data Show, acompanha comigo. A minha versão é NVI e diz assim: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nem o ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vou ler mais uma vez. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Feche seus olhos. Jesus, obrigado pela sua palavra. Grave ela em nossos corações, Senhor. Por favor, Senhor, nós te pedimos, fale conosco, toque no nosso caráter hoje, no nosso ego, mude a nossa vida em nome de Jesus. Nós queremos ouvir a sua voz. Por favor, nós te pedimos. Amém. Amém, meus amigos? Sabe, essa palavra, Deus, Ele ministrou no meu coração. Na verdade, a gente estava no retiro, para quem estava lá, lembra? A gente estava toda manhã ministrando, às 6 horas da manhã a gente iniciava com adoração, e logo depois a gente orava uns pelos outros, e aí a gente ministrava uma palavra. E eu não me engano se foi no penúltimo dia, que a gente começou a adorar ao Senhor, a gente orou uns pelos outros, e até aquele momento eu não tinha nada para falar. E aí eu comecei a folhear a Bíblia, procurando alguma coisa que Deus queria falar, e eu comecei a procurar, e Deus não falava nada, Deus estava em silêncio. Eu não ouvia nada, Deus falando, sabe? Em todos os outros dias eu tinha uma palavra para liberar, mas naquele dia eu não tinha nada para liberar. E talvez a gente, como ministro do Senhor, né, talvez eu já me peguei nesse lugar, não sei você, John, de falar, não, eu tenho que ter uma palavra para liberar. Não, se Deus não falar nada, eu folhei a Bíblia ali, no texto que for, eu vou falar. Só que naquele dia ele me pegou, porque eu folhei para cá, folhei para lá, virei de cabeça para baixo, virei do outro lado. Deus não falou nada comigo, velho. Eu não tinha nada para falar. E aí eu li uma palavra, eu li Isaías 40, a partir do verso 12, onde vai falar da grandeza de Deus. Vai falar que de fato Deus, Ele pega o mar e Ele mede o mar com a concha de suas mãos, de que nós somos como pó em uma balança. Vai falar onde Deus, Ele chama as estrelas pelo nome, vai falar a grandeza de Deus naquele lugar. E era só aquilo que eu tinha para falar. Na verdade Deus não tinha falado aquilo para mim, mas eu li aquilo para Deus, de olhar para Ele de fato e ver, Deus, o Senhor é tudo que eu tenho, o Senhor é esse Pai, sabe, o Senhor é esse Deus que criou tudo, e hoje o que eu tenho para fazer não é falar, é olhar para você. Hoje o que eu tenho para fazer, Senhor, é só apenas ficar olhando com os meus olhos fixos em Ti. Sabe, muitas das vezes nós nos pegamos nesse lugar porque nós queremos falar, e a gente nunca para olhar e ouvir o Senhor. A gente fala, dobra os nossos joelhos e fala, mas nunca para olhar a beleza do nosso Pai. Senhor, hoje eu quero apenas Te olhar. A gente canta aqui, eu só quero Tua presença, hoje não vou Te pedir nada, só quero levantar a minha voz para Te dizer que a Tua graça já me basta. Mas é mentira, porque quando Deus não fala, a gente quer falar por Ele.
A gente canta e canta e canta e canta, e quando Deus não fala nada, a gente quer falar pela voz dele. Não, se Deus não falar aqui, eu vou dar o meu jeito. E naquele dia eu me peguei assim. Eu não tinha nada, cara, nada, de verdade. Eu tava ficando nervoso, conforme ia acabando o orar uns pelos outros, ia acabando. Eu estava ficando nervoso, porque, Senhor, o que o Senhor quer falar? Eu não sei o que o Senhor quer falar, e agora? E aí eu parei de tocar o violão, acho que eu entreguei o violão para o Guilherme, comecei a folhear a Bíblia e nada, e o Senhor não falava nada, e agora, Senhor? E aí, eu só apenas olhei para Ele. E foi uma manhã incrível que a gente viveu aquele dia, olhando para Jesus, olhando para Ele. E nós vamos falar sobre isso hoje. E aí quando terminou o momento, Deus me deu um tema: no silêncio de Deus. Eu entrei lá dentro rapidinho, peguei meu notebook e anotei o tema. Eu mostrei para o Vini essa semana, eu acho. Eu e o Vini estavam conversando aqui na casa de oração. Eu mostrei, mano, eu só tenho isso aqui, o tema, no silêncio de Deus. E aí ontem de noite, hoje de manhã, eu sentei e eu fiquei olhando para essa tela branca. E só tinha isso escrito, no silêncio de Deus, e não tinha mais nada. Eu fiquei falando, Deus, e agora? Ontem Dudu me mandou mensagem: pastor, já tem o tema da pregação para a gente botar lá no YouTube. Aí eu dei uma gaguejada no início do áudio, falei, cara, não sei. Mano, bota aí, no silêncio de Deus. Não tenho nada, mas é só no silêncio de Deus. E aí ontem de noite, hoje de manhã, eu sentei e comecei a falar com Jesus. E Ele começou a falar comigo algumas coisas. Isaías 64, e aí hoje eu fui para casa da Jéssica. Ah, mano, isso é incrível. A gente estava na casa da Jéssica hoje com os meninos almoçando lá. E eu falei, cara, vocês já viram algum pregador montar uma pregação sem um texto base? Já aconteceu, Cris? De montar uma pregação sem um texto base. Porque eu só tinha o tema, no silêncio de Deus, eu não tinha um texto base nenhum. Mas eu terminei a pregação, só que eu não tinha um texto para iniciar lendo. E eu comecei a procurar na Bíblia alguma coisa que se encaixasse naquilo. E eu cheguei em Isaías 64:4. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. No silêncio de Deus, meu amigo, o que nós fazemos? Quando Deus não fala nada, o que a gente faz? Qual é o nosso passo? O que acontece dentro de nós quando Deus não fala nada? O silêncio de Deus, ele não significa que Ele não está. Êxodo capítulo 24, eu queria que você acompanhasse comigo na sua Bíblia. Vai tentando ligar aqui o retroprojetor, ver se ele já esfriou. Êxodo 24 vai contar a história de Moisés, quando de fato Deus fala assim: Moisés, vá lá, você pode subir um monte agora, porque eu quero falar com você. Eu vou liberar algumas coisas para você, então suba um monte e fique lá. Olhe para mim, não se perca. É precioso porque agora nesse momento Deus está falando para ele: vai lá, pode subir. Ele sobe, Jonathan, e ele fica lá. A palavra diz que logo a presença de Deus se manifesta sobre o monte. A presença de Deus agora paira sobre o monte naquele lugar. E as pessoas lá embaixo vinham como fogo, vinham raios e trovões. Moisés estava lá estabelecido naquele monte. Perceba que se você olhar no texto, você vai ver que o Senhor não fala com ele. Passa-se 6 dias e o Senhor está em silêncio. E aí imagine uma pessoa que te chama para conversar e adianta, vamos trocar uma ideia ali. A gente entra na salinha ali e eu chamo você para trocar ideia, a gente senta na mesa e eu fico em silêncio. Como que fica dentro de você? Cara, você me chamou para conversar e agora você não está falando nada. Você me chamou para ter um tete a tete, você não fala nada comigo, você vai ficar em silêncio. Mano, de verdade, eu estou falando do meu coração. Se fosse eu ia me perturbar. Eu chamei a Jéssica para conversar e eu estou em silêncio. E como que você vai ficar? Eu fiquei imaginando Moisés. Deus chamou ele para ir lá, subir um monte, porque eu vou falar com você. Só que passou o primeiro dia e nada. Passou o segundo dia e nada. De verdade, se fosse o primeiro minuto eu já tinha ido embora. A palavra diz que Deus estava manifestado no monte. Moisés estava vendo. Imagine a gente aqui olhando um para o outro e a gente em silêncio. Que loucura.
que ia ser. Igual aquele dia a gente sentou ali para conversar e a gente não falasse nada. Eu já tinha ido embora. Mas passou 1, 2, 3, 4, 5, 6 e Moisés estava lá ainda. Porque o silêncio de Deus não quer dizer que Ele não está no lugar. Quando Deus está em silêncio não quer dizer que Ele não está lá. Quando você entra no seu quarto e começa a chorar, não quer dizer que Deus não está vendo o seu choro. Quando você entra lá, num momento de dor, de aflição, e parece que você acha que você está sozinho, mas na verdade não, Deus está lá. Talvez se você perceber e começar agora a tentar a ouvir ou sentir, você pode ouvir até a respiração do Pai. Mas só que para nós basta palavras, não uma pessoa, um sentimento. A gente é muito de ver e ouvir, e tem que ser do nosso jeito, da nossa forma, a gente não sabe esperar. Mas o silêncio de Deus não quer dizer que Ele não está lá. Vem Moisés, pode subir, suba aqui. E passou os 6 dias, e só no 7º que Deus foi falar com ele. Mas ele persistiu, de verdade. Olhe para dentro de você, se fosse você esperaria os 6 dias? O que você faz no silêncio de Deus? Você espera ou você faz por você mesmo? Olhe para dentro de você e vê quantas vezes Deus ficou em silêncio e você tomou atitudes que não era para ter tomado. Olhe para dentro de você e veja de fato quantas vezes Deus... E você, não, tá bom, eu vou fazer então. Não, eu vou lá. Não, eu vou embora então, você não quer falar comigo? Me chamou para conversar comigo, mas não fala nada. Eu dobro meus joelhos todos os dias, Patrick. O que acontece que eu não consigo ouvir a voz de Deus? Todos os dias eu estou aqui 6 horas da manhã orando, Patrick, mas eu não consigo ouvir Deus falando. O que está acontecendo? Ele está em silêncio. O que você faz? Toma atitude precipitada? Moisés esperou. Ele trabalha para aqueles que nele esperam, confiam. O que você faz no silêncio de Deus quando Ele está... Moisés esperou. Imagine Deus, Ele chama Moisés, nós permanecemos em silêncio durante 6 dias. Isso muitas das vezes é um problema de não escutarmos a voz do Senhor, porque nós não sabemos calar a voz dentro de nós, a voz do nosso ego, a voz do nosso eu. Porque quando Deus não fala, o nosso ego fala. Quando Deus não fala, a nossa mente fala por nós. Quando Deus não fala, o nosso coração fala por Ele. Não, está tudo dando certo. Não, está tudo tão bonitinho. Não, sim, as coisas estão acontecendo. E aí, meu amigo, não entenda algo. A beleza não quer dizer que ela é boa. Só por estar dando certo não quer dizer que é bom. O Lohan, acho que foi o Lohan que falou isso semana passada no culto Burning. Ele falou algo mais ou menos assim. Ele falou que às vezes nós achamos que por estar tudo ruim é o diabo que está fazendo, e por estar tudo bom é Deus que faz. E às vezes é o contrário. Às vezes nós entramos num processo e realmente para nós está tudo ruim. O diabo gosta de escancarar a porta para você, meu amigo. O diabo gosta de te dar coisas que você pede, ele gosta. Mas ele também gosta de chutar o balde. Ele também gosta de derrubar o seu castelo. Mas com Deus não, a construção tem fundamento. No diabo não tem fundamento. Tá tudo fácil, está acontecendo as coisas. É de Deus, mentira. Deus falou, Deus mandou ir, Deus mandou fazer. Não, meu coração está dizendo que é, mas o coração do homem, ele é enganoso. Ele é enganoso, o coração do homem. Nós precisamos aprender a calar dentro de nós o nosso coração. Nós precisamos aprender a calar o nosso ego, a nossa mente, para ouvir o Senhor de fato. Porque muitas das vezes Ele só quer que fiquemos ali, olhando para a sua presença, para a sua glória manifesta. Eu imagino agora Moisés naquele dia olhando para aquela glória que estava manifestada sobre o monte. Para ele não importava, sabe de fato que eu acredito que poderia passar lá 40 dias, 40 noites, que ele ia permanecer mesmo que o Senhor não falasse. Porque entenda algo, para quem de fato confia no Senhor, espera no Senhor, a presença dEle basta. Para quem de fato confia no Senhor, não interessa se Ele vai falar ou não, só de estar na presença basta.
Mas o Senhor me chamou para ficar aqui olhando para você? Sim. Olhe para mim. Será que eu não sou suficiente para você? Moisés fica 6 dias olhando para ele, com a voz do ego calada, com a voz do coração calada, até que Deus, ele de fato agora no 7º dia, revela a Moisés aquilo que ele queria. Muitas vezes nós queremos falar muito, queremos que Deus fale o tempo todo, mas Ele só quer que nós fiquemos lá olhando para Ele. Não fale nada, olhe para mim. Você não precisa falar. O problema é que nos ensinaram a pedir muito. Nos ensinaram sempre quando a gente dobrar o joelho é para pedir. Quem te disse? Não só, a oração não se define em pedir algo para o Senhor. A oração ainda, ela continua movendo montanhas. A oração, ela ainda continua transformando vidas. A oração, ela continua tocando no caráter do homem, mudando o lugar. A oração, ela não é somente para pedir algo para Deus te dar. Entrar no secreto do Senhor e olhar para Ele também é uma oração. Você não precisa o tempo todo falar. Nós temos trabalhado muito isso aqui, falando sobre o soaking. O que é o soaking? Imergir na presença do Senhor. Sabe o que acontece? Nós oramos falando com o Senhor e ficamos calados para ouvir a voz dEle. De verdade, vou te fazer uma pergunta. Quantas vezes você dobrou o seu joelho para orar, falar com Deus e ficou em silêncio para ouvir Ele? A gente dobra o joelho, fala com Ele, levanta e vai embora. Nem espera ele falar. Ah, mas Deus não falou comigo? Claro, você não esperou. Quantas vezes você fez isso? De verdade, você está conversando com a pessoa, você faz uma pergunta para ela e você vai embora? Porque com Deus tem que ser assim. O Senhor quer que nós esperemos Ele falar. Fica ali, olhando para mim. Moisés esperou, e no 7º dia Ele libera algo sobre Moisés. Muitas das vezes o Senhor é a resposta para nós. Ele já é suficiente, Ele é o nosso refúgio. No momento da angústia, da aflição, nós só precisamos estar embaixo das suas asas, nos seus braços. Não precisamos que Ele fale nada. A gente não precisa, de verdade, olhe para mim, que Ele fale nada para nós. Só de estarmos debaixo das suas asas, só de estar sentindo a presença dEle para nós basta. Por que Ele tem que falar todo dia, todo momento, toda hora? Olhe para mim, igreja cristã na mesa, é só isso que eu quero. Fita os seus olhos em mim, é isso que basta. Nós precisamos aprender, entender que o Senhor é suficiente para nós, e a voz dEle não define quem Ele é. A voz do Senhor não pode definir quem Ele é. O Matias está dentro da barriga da Carol. Cadê a Carol? Levanta aí de novo, minha esposa. A mulher mais linda desse mundo. Mas salva de palmas para essa mulher incrível. A mulher mais linda dessa casa. Faz assim, o Matias está ali dentro do forninho. O Matias está ali dentro sendo carregado. E de verdade, às vezes eu boto o meu ouvido na barriga da Carol e eu não consigo ouvir nada. A única vez que eu ouvi alguma coisa foi quando a gente foi lá fazer ultrassom e a médica botou o aparelho para ouvir o coração. Mas a gente está em casa e eu não consigo ouvir ele falando. Não consigo ouvir algum gesto, alguma coisa, algum barulho, sei lá, eu não consigo ouvir. Mas isso não quer dizer que não está sendo gerado dentro dela. O ouvir não quer dizer que Deus não está gerando algo na nossa vida. Será que realmente precisamos ouvir a voz de Deus para entender que Ele está fazendo algo? Não, meu amigo. Ei, o Matias está ali há quase 5 meses sendo gerado. E a única vez que eu ouvi foi quando botaram um aparelho lá para forçar eu ouvir o coração dele. Porque assim não tem como eu ouvir. Eu tento várias vezes, eu boto ali o ouvido e não consigo. Mas eu sei que Matias está sendo gerado a cada dia mais. A cada dia que passa a barriga vai crescendo. A cada dia que passa vai ficando mais concreto. Você consegue enxergar ele ali dentro? Você consegue ver o rostinho dele ali dentro? Mas ele está ali.
O silêncio de Deus não quer dizer que Ele não está no lugar. Quantas vezes você se pegou esse mês no silêncio de Deus? E você achou que estava sozinho, Deus me abandonou. E aí você começa dentro do seu quarto a chorar. Deus não quer estar comigo. Deus falou isso e aquilo que ia fazer e até agora nada. Deus, e começa a se desesperar, arrancar cabelo. Ele está ali olhando para sua cara e rindo, bobão, olha lá. Olha que bobo, está chorando. Deus está ali, Jonathan. Entenda, o Senhor, Ele pode estar em silêncio, mas Ele sempre estará ali com você. Salmo 139 vai dizer: se eu descer à profunda sepultura, ali Ele está. Se eu subir ao mais alto céu, ali Ele está. Ei, meu amigo, você pode tentar fugir, você pode tentar ir para qualquer lugar, mas Ele sempre vai estar ali. Pare de achar que está sozinho. Se eu descer à mais baixa sepultura, Ele vai estar lá. Se eu subir ao mais alto monte, Ele estará lá. Ele está de fato em qualquer lugar, meu amigo. Pare de se fazer de vítima e achar que Ele não está com você. Ele está a todo momento conosco. O silêncio de Deus não quer dizer que Ele não está. Nós precisamos sair daqui entendendo isso dentro de nós. Olhe para mim, não perca o foco. O segundo trecho: quem cala consente. Isso é verdade? Porque muitas das vezes nós achamos isso no Senhor. Eu orei, eu falei, Ele não falou nada, é porque Ele consentiu. Tá bom, vou fazer. Eu orei, eu falei com Deus. Quem cala consente. A gente usa pelo reino de Deus as coisas que não eram nem para ser usado aqui. Hoje eu estava falando com os meninos falaram: não, isso aí é preguiça do outro falar. Não, isso aí às vezes o cara está até com raiva, não quer nem mais falar, de tanto já falou, ele fica em silêncio, prefere nem falar. No reino de Deus nós não podemos usar quem cala consente, sabe? Existe um ditado de que quem não se manifesta em alguma fala, pergunta ou discussão, quer dizer que a pessoa que ficou em silêncio consentiu com o que foi dito. Esse ditado é de Bonifácio VIII, foi um papa do ano de 1300, e ele trouxe esse ditado. E muitos de nós usamos isso no reino de Deus. Deus não fala, eu perguntei, eu pedi, Ele não falou, então eu vou fazer. Quem cala consente. E a gente quebra a cara. Mas Deus, não foi Deus, foi seu coração. Mas eu falei com Deus, Ele não me respondeu. Então não andasse, não se movesse, ficasse parado. No reino de Deus nós não podemos usar a palavra, o ditado quem cala consente, porque nós não podemos fazer da nossa forma, do nosso jeito. Jeremias 17:9 vai dizer que o coração do homem, ele é enganoso. A gente se engana quando nós queremos fazer por nós mesmos. 1 Reis 17 vai contar a história sobre Elias. Elias declara a Acabe, vai falar com Acabe que por ele não vai chover, as coisas não vão acontecer mais. E aí nesse momento agora Deus fala para Elias, Elias, pode fugir, eu vou deixar, você vai descer até um riacho, você vai beber das águas do riacho, e um corvo vai te alimentar com pão e carne, pode fugir, vai lá, foge dele. No capítulo 18 nós vamos ver agora Elias, ele matando agora os profetas de Baal. Um pouco mais para frente, logo disso, você vai ver que Elias agora ele fala que vai chover. E acontece, ele manda um dos seus servos ir 6 vezes ir e voltar para ver se a chuva estava vindo. E eu acho que na última vez o seu servo fala assim: agora eu posso ver uma mão do tamanho, uma mão de um homem. Como é que é? Uma nuvem do tamanho da mão de um homem, isso? Eu posso ver agora. E agora ele faz chover, de fato acontece. Agora logo no capítulo 19, Acabe conta para Jezabel, ele fala o que Elias tinha feito. Jezabel agora manda uma mensagem, não é Deus que fala, é Jezabel que fala: o que você fez com os meus profetas, eu vou fazer pior com você. Sabe o que acontece nesse momento? Elias fica com medo, porque ele ouviu a voz não de Deus, mas a voz de Jezabel. Sabe o que ele faz? Ele foge. Mas Deus tinha falado para ele fugir? Não. Entenda algo, não é porque Deus falou da primeira vez e deu certo que na segunda vai dar. Pare de achar que uma palavra para um tempo vai valer para o outro tempo. Não, nós conversamos sobre isso esses dias. As palavras que Deus libera para nós, algumas coisas vão até um certo tempo, e nós precisamos depois orar ao Senhor de novo para que Ele fale mais uma vez. Nem todas as palavras de Deus vai servir para o tempo que nós estamos de novo.
Nem tudo aquilo que você recebe hoje vai servir para amanhã. Amanhã é um novo dia, meu amigo. Elias acha nesse momento que a palavra que serviu no capítulo 17 servia no capítulo 19, não. Sabe o que acontece? Ele vai para o deserto agora e ele começa a pensar em morte, em morrer. No capítulo 17 ele foi muito bem tratado pelo Senhor. Você vai perceber que agora ele começa agora a falar com Deus que queria morrer. E aí Deus faz o quê? Trata ele de novo. Elias agora se levanta, vamos lá, o caminho é longo. Ele tenta agora fugir e entra dentro de uma caverna. Mais uma vez, ele se move pelo aquilo que ele achava que era para fazer. Mais uma vez, você vai perceber que Deus não fala no texto. E ele se move. Ele corre e entra dentro da caverna. Deus fala assim: ei Elias, o que fazes aí? O que você está fazendo dentro dessa caverna? O que você está fazendo nesse lugar? Eu não te mandei para ir. Sai à minha presença. Deus vai dizer que há um terremoto, há um mover de fogo, há um mover de vento, e há uma brisa suave, e ali estava Deus, e agora Deus começa a falar com ele. Desce agora, vai ungir Azael, vai ungir tal pessoa, vai ungir Eliseu e tal, e agora de fato Elias começa a caminhar para onde Deus estava mandando. Só que se você perceber no texto, Elias tem que voltar pelo mesmo caminho que ele foi. Sabe o que acontece? Nós perdemos muito tempo da nossa vida fazendo aquilo que nós queremos, e a gente sempre vai ter que voltar pelo caminho que a gente foi. Pare de perder tempo, cara, naquilo que Deus não mandou você fazer. Ouça a voz do Senhor, só se mova se Ele mandar, só vá se Ele deixar. E entenda algo: a palavra da primeira vez não serve para a segunda. Peça a Ele de novo. Não se mova pelo aquilo que as pessoas estão falando. Entenda algo: Jezabel ainda fala. Não se mova pelo aquilo que a voz daquela mulher que quer nos tirar do caminho fala. Se mova pela voz de Deus. Elias sabia muito bem, porque na primeira vez é Deus quem fala, só que ele agora dá ouvido a uma voz de uma mulher. Deus tinha livrado ele, deixado. Se você perceber, Deus agora estava com ele. Deus não fala, mas Deus estava com ele nos profetas de Baal. Se eu não me engano, são mais de 400 homens que são mortos. Eles morrem, Deus estava com ele naquele momento. Só que um pouco mais à frente, agora ele fica com medo de uma mulher, porque não soube ouvir a voz de Deus. Traga à sua memória quantas coisas você já passou, e que você soube ouvir a voz de Deus, e foram coisas loucas que você passou, mas são coisas pequenininhas que você passa, e você parece que o mundo está acabando, porque você acha que nas coisas pequenininhas você não precisa ouvir a voz de Deus. A gente precisa parar de se mover pelo aquilo que nós queremos. O Senhor está em todo momento. Ele tenta fugir, ele tenta correr, mas Deus estava lá. Jonas, lembra? Deus dá uma ordem que ele deveria anunciar uma mensagem até Nínive. Ele corre agora para Tarsis, e agora ele começa a fugir por um caminho contrário que ele deveria ir. O que acontece? Ele entra dentro do barco, há uma tempestade, ele está dormindo lá embaixo, o navio está quase se afundando, os homens vão até lá embaixo, acorda ele, e ele fala assim: ó, só vai parar se me jogar do lado de fora. Ele é jogado do lado de fora, agora vem um peixe, nhau. E aí você vai perceber que Deus só fala com ele de novo aonde? Dentro da barriga. E Deus fala a mesma coisa que tinha falado com ele no início: vai para Nínive, anuncia uma mensagem naquele lugar. Agora você vê Jonas, então, depois de tudo aquilo que ele passou, perdendo um tempo, porque se ele tivesse ouvido a voz de Deus da primeira vez, não teria acontecido tudo isso. E aí às vezes nós reclamamos das promessas que Deus liberou para nós. Nossa, já passou tanto tempo, porque você sempre, quando chega na porta de receber, você volta para o final da fila. Sempre quando chega na porta de acontecer, você volta para lá. Vai para Nínive. Era só ele ter ouvido. Aí Deus precisou falar mesmo. Se você perceber no texto, Deus fala as mesmas palavras. E da segunda vez ele ouve. Perdeu tempo. Você vê Abraão, quando Deus libera a palavra para ele: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. E aí você vê de fato, ele chega em Canaã, ele chega naquele lugar. Só que se você perceber no texto, ele não se estabelece lá. Ele começa a ir para Betel, depois ele vai para Negueb. E aí quando ele chega em Negueb, há uma fome em Negueb, ele vai para o Egito.
Quando ele chega no Egito, ele começa a mentir, falando que Saraí era sua irmã. E aí acontece toda aquela treta que você sabe lá. E aí Deus fala assim: agora volta para onde eu te mandei. O problema é quando a gente chega no lugar que Deus mandou, a gente acha que já pode se mover. Não, ei, pare naquilo que Deus mandou você fazer. Espera Ele falar de novo com você. Sabe o que acontece? Ele tem que voltar de novo para Negueb. Depois ele tem que voltar de novo para Betel. Depois ele tem que voltar de novo para Canaã. Perdendo tempo. Quanto tempo você está perdendo da sua vida, cara? Quantas coisas que já era para estar voando no Senhor e você está aí ainda. Talvez nem era eu para estar aqui, era para você estar aqui hoje ministrando, mas você está aí hoje sentado ainda. Porque perde tempo. Reclama das promessas que ainda não aconteceram, mas sabe que a culpa não é de Deus, a culpa é sua. Porque se move para onde não tem que se mover. No reino de Deus não cabe quem cala consente. Só a voz do Senhor pode nos direcionar. Se Ele não te mandou ir ou fazer, não se mova. Números 15 vai falar sobre a nuvem do deserto. O Senhor estabelece uma nuvem para o povo, e eles só poderiam se mover se a nuvem se movesse. Olhe para mim, não se perca o foco. Deus fala assim, ó, existe uma nuvem agora, e essa nuvem, se ela subir e começar a caminhar, vocês vão caminhar com elas. Eles viviam em tendas, então eles tinham que armar as tendas e desarmar as tendas. Se você perceber no texto, você vai ver que às vezes de uma noite para o outro dia, eles já tinham que ir embora de novo. Às vezes eles passavam um mês, às vezes passavam 40 dias, 5 dias, uma semana, mas eles já tinham que estar ligados, porque a nuvem subiu e se move, porque senão você perde dela. Pare de se mover quando Deus não fala para se mover. Existe uma nuvem sobre nós, e se ela estiver parada, fique parada. Se ela se mover, levante as tendas muito rápido, guarde tudo e comece a correr atrás dela, meu amigo. Nós precisamos estar ligados naquilo que Deus está falando para nós, porque às vezes uma distração, nós perdemos a voz do Senhor e reclamamos que Ele não está falando, mas Ele disse, você que não ouviu. Muitas das vezes o Senhor fala conosco, mas nós estamos distraídos com algumas coisas. E nesse momento desde já eu quero orar para que toda distração da nossa vida venha cair por terra, venha sair e parar de nos distrair nas coisas de Deus. Quais as distrações que o diabo tem enviado para você parar de estar ligado naquilo que Deus tem para falar para você? Sabe qual é o BO? É que muitas vezes Deus está tanto tempo sem falar conosco, que a gente nem imagina que Ele vai falar de novo. Lembra lá de Samuel? Existia um tempo que Deus não falava, mas Deus voltou a falar. Se perceber, alguns historiadores vão dizer que há um silêncio de Deus entre Malaquias para Mateus. Todas as vezes que Deus está prestes a fazer algo, Ele fica em silêncio, porque Ele está gerando algo, para que algo aconteça. Existe um silêncio de 9 meses dentro da barriga da Carol, para que no último mês, quando vai nascer, haja um som de nascimento, um som de um choro, e é o melhor choro da minha vida. É o melhor som que eu já ouvi da face da minha vida, meu amigo. Eu esperar por 9 meses, e aí está ali, e de repente você começa a ouvir Quem é pai aqui? Quem é pai aqui, por favor, levanta as mãos. Você já assistiu o nascimento dos seus filhos? É o melhor som para se ouvir. São 9 meses esperando esse som. Quanto tempo você está esperando Deus falar? Não há nada melhor do que ouvir a voz do Senhor quando Ele libera a sua voz. Mas nós precisamos confiar nele. Nós precisamos esperar no Senhor, para que possamos ouvir o som. Então não se mova enquanto a nuvem não se mover. E por último, isso aqui foi incrível. Eu estava tomando banho, hoje Deus falou comigo isso. Meu Deus tem boca e Ele fala. Meu Deus não é como os outros que tem boca, mas não fala, que tem ouvidos, mas não ouve, que é uma estátua, mas não se move. Meu Deus, Ele fala. O problema é que nós achamos que quando Ele está em silêncio, Ele não vai falar mais. Existe um tempo certo e uma hora certa, porque de fato, escute, meu Deus,
tem boca e fala. Não é porque o Senhor está em silêncio agora que Ele não fala, não se move, não vê. Meu Deus, Ele é vivo, Ele sabe de tudo. Ele sabe quantos fios de cabelo tem em minha cabeça, Ele sabe quantos grãos de areia tem na praia, Ele sabe quantas estrelas existem e ainda chama pelo nome. Meu Deus, Ele é, meu Deus, Ele é Deus. Meu Deus não está em um túmulo, ou é só uma história, uma lenda. Não, meu Deus, Ele é o Criador de tudo isso. Meu Deus é o meu Deus, e tem boca e fala quando quer. Ele não é como os deuses de Salmo 115. Deixa eu abrir e ler para você. Ai, Jesus. Olha o que está escrito, abre aí, Salmo 115. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao Teu nome, por Teu amor e por Tua fidelidade. Porque perguntas às nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar, e não emitem som alguma coisa com a garganta. Tornam-se como aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Confiem no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro, o seu escudo. Confiem no Senhor, sacerdotes. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor, porque Ele é o seu socorro e o seu escudo. Esse é o nosso Pai. Meu Deus tem boca e fala. Ele não é como outros aí que esperam Ele falar, mas ninguém fala nada. Ele não é como outros aí que procuram no túmulo e lá tem ossos, mas quando vão procurar o nosso no túmulo dele, está escrito lá: Ele não está mais aqui. Ele é vivo, Ele vive, Ele fala sim, Ele se move sim, sim, Ele cuida de nós. Mas quando Ele quer se mover, quando Ele quer falar, nós precisamos aprender a lidar com o silêncio de Deus. Nós não nos movemos pelos nossos olhos, nós não nos movemos pelos nossos movimentos, nós nos movemos nele. Atos 17, 28, por Ele, tudo por Ele, nós nos movemos nele. Nós não nos movemos pelo aquilo que achamos, não nos movemos pelos olhos e vamos dizer: nossa, está muito bonitinho, está muito legal, então eu vou fazer. Não, nós nos movemos no Senhor. É por Ele, é pela voz dEle, é pelo que Ele quer por nós, sabe? O que Ele prometeu, Ele vai fazer. Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para fazer. Nós precisamos parar de ficar pedindo aquilo que Deus já falou que vai fazer. Isso entrou no meu coração essa semana, me arrebentou. Porque Deus já falou, Claudinho, que vai fazer, e a gente fica dobrando o joelho, orando, pedindo aquilo que Ele já disse. Perdendo tempo quando a gente poderia falar outra coisa, fazer outra coisa, falar de outra coisa com Ele. É como você falar para o seu filho: eu vou te dar uma bicicleta, e aí ele vai ficar te perturbando a semana inteira: eu quero minha bicicleta, quero minha bicicleta, quero minha bicicleta. E aí, eu não sei você, mas eu já fiz várias vezes com o Cecília, alguma coisa que eu falei que ia fazer. Lá em casa a gente tem uma parada: a gente não pode falar com ela algo que vai acontecer no outro dia, porque senão ela perturba o dia inteiro. Cadê pai? Cadê pai? Cadê pai? Imagine, o Senhor, Ele disse que vai fazer, vou te dar uma bicicleta, e aí você todo dia fica pedindo: cadê a bicicleta, cadê a bicicleta, cadê a bicicleta? Aí Ele vai falar assim: não vou te dar a bicicleta se pedir mais uma vez não. Pede mais uma vez para você ver. Esse é o nosso problema. Ele já disse algo para nós, e a gente fica lá orando todo dia para que Ele dá. Se Ele já falou que vai fazer, espera nele, confia nele. Nós precisamos parar, meu amigo, de forçar Deus a fazer algo. Desculpe te dizer, mas Deus, Ele não se move por força. Deus, Ele não se move forçado. Deus, Ele se move porque Ele é. Pare de ficar esperando Ele falar no meio do processo, porque Ele não fala no meio do processo, Ele fala no início e no fim. Eu falei algo esses dias sobre isso.
Lembra quando Jesus diz assim para os discípulos: nós vamos atravessar para o outro lado. Sabe o que acontece? Ele libera uma palavra: nós vamos fazer, nós vamos atravessar, nós vamos chegar lá. Sabe o que ele faz? Ele entra dentro do barco e vai dormir. Deus não fala no meio do processo, Ele descansa, porque Ele sabe as palavras de verdade que Ele carrega. Se Ele disse, nós vamos chegar do outro lado, é porque podia vir tempestade que for, podia acontecer o que for, mas eles iriam chegar no outro lado. O problema é que a gente não sabe confiar. Ele disse para o discípulo: nós vamos atravessar. Se nós confiássemos nas palavras do Senhor, nós acreditaríamos nele. Só que os discípulos começam a se desesperar: Senhor, acorda, você não está vendo o que está acontecendo? Você vai deixar a gente morrer? E aí acontece para que o Senhor seja revelado para eles, de que quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem. Com apenas a sua voz, a sua palavra liberada, tudo se acalma. Mas é questão de confiar no Senhor. E para terminar, eu não sei se eu ministrei essa palavra aqui já uma vez, mas eu queria entrar só no meio daquilo que eu tenho para falar. Talvez você já me ouviu ministrar sobre isso, sobre a sexta e o sábado e o domingo da crucificação. A sexta é o dia da dor. Lembre da crucificação agora, traga para você. A sexta-feira é o dia da dor, o dia que machuca, o dia que dói. Estão arrancando pedaços das costas de Deus. O azorrague batia e arrancava pedaços das costas dele. Colocaram uma coroa de espinho nele, cuspiam nele. A sexta-feira é o dia da dor, o dia que machuca. Só que eu tenho algo para te dizer: vai piorar, porque o sábado é o dia do silêncio. E você sabe como é ruim estar no dia do silêncio. Você sabe como é ruim você conversar com alguém e você não receber uma resposta. Você fazer uma pergunta e a pessoa ficar muda. O sábado na crucificação é o dia do silêncio. Deus não fala. Ele estava morto. Ele está no sono da morte. O texto original vai dizer isso. Jesus estava no sono da morte. Só que eu tenho algo para te dizer. O meu Deus tem boca e fala. Não é para sempre que Ele vai ficar em silêncio. Existe um tempo certo para que a voz dEle volte a falar. Eu não sei se vai ser 1 ano, 1 minuto, 400 anos, 500, eu não sei. Mas eu sei que existe um tempo para que a voz de Deus volte a ser ouvida. Porque naquele dia teve a sexta e a voz se calou. Teve o sábado e a voz estava calada. Mas no domingo pela manhã foram procurar e perguntaram: ei mulher, o que fazes aí? O que você procura dentre os mortos não está mais aí. Ele está vivo e Ele está voltando a falar. Se você vê em João, Ele vai falar para aquela mulher, Ele vai falar: ei Maria. Quando ela olha para trás e vira: Rabi, és tu? Esteja pronto para ouvir a voz de Deus quando Ele quer voltar, quando Ele voltar a falar. Não seja como Samuel, que passou anos e anos sem Deus falar, e quando Deus libera uma voz, ele não sabia quem era. Esteja pronto e atento, mesmo que passe 6 dias, mas Ele vai falar no 7º. Mesmo que passe 400 anos, mas Ele vai falar. Não esqueça da voz de Deus. Não esqueça de como é suave ouvir a voz do Senhor e ao mesmo tempo é estrondoso. O silêncio de Deus não quer dizer que Ele não está lá. No reino de Deus não existe quem cala consente. Mas o meu Deus, Ele tem boca e fala, meu amigo. Ele fala. No silêncio de Deus confie. No silêncio de Deus descanse. No silêncio de Deus esteja pronto para ouvir quando Ele falar. Esse é a nossa vida no silêncio de Deus. Confiar nele. Esperar nele. Você pode ficar de pé? O que você faz no silêncio de Deus?
Qual vai ser o seu movimento a partir de hoje no silêncio de Deus? Esperar, confiar, aguardar a nuvem se mover? Ou você vai continuar se movendo pelas suas próprias mãos, pelos seus próprios desejos? O que você tem feito no silêncio de Deus, cara? Talvez você nunca tinha ouvido falar sobre isso, talvez nunca te ensinaram sobre isso. O que fazer quando Deus não fala? Confie nele. Ele está gerando algo. Cante comigo. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Você pode fechar os seus olhos, coloque a mão no seu coração nesse momento. Cante junto comigo. Faça essa oração, Senhor. Me chama pra perto, bem forte, vamos. Só assim eu não me sinto só. Diga, aquieta minha alma, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra entrar, me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Diga, aquieta minha alma, aquieta minha alma. Eu queria orar com você nesse momento. Você que está passando por esse momento de angústia, de aflição, que a sua alma está desesperada, sabe? Eu queria orar com você. Dê um passo aqui na frente. Por favor, não saia daqui da forma que você entrou, angustiado, aflito.